Olá, pessoal! A gente está hoje trazendo sorte e ajuda para o seu dia. Vem com a gente! Abre aí os seus ouvidos, abre seu coração, abre a sua mente para receber o que a gente tem para falar. Sabe por quê? A gente vai arrebentar nessa sessão de perguntas e respostas. Eu já vi pela caixinha que a gente tem muitas dúvidas. E a dúvida dos outros pode ser a de muitas pessoas, inclusive a sua. Vem, porque todo mundo pode se beneficiar, mais ou menos com as respostas que a gente dá, né? E isso aqui, lembrando, é trabalho de grupo, é trabalho de todos. E como eu sempre falo para vocês, ter clareza, seja em relação ao zumbido, seja em qualquer coisa da vida. Afe Maria, é muito importante para a gente perder uns medos e uns pesos desnecessários e seguir em frente com mais leveza. Eu particularmente acho uma bênção. Vamos junto! Quero saber de onde vocês são. Vão aí me contando que eu vou dar uma cumprimentada básica aqui para todo mundo que sempre chega na hora. Angélica, Davi, Drica, Carlos, Jamedeiros, Luci, ISP, N Expósito, Zumbido e Self Healing. Oi, Sandra, tudo bem? Luiz Lully, Marina, Ângela, Sandro Roberto, Lili, querida, tudo bem? Doutor Morinaro Otorrino, tudo bem? Vera Sanches, querida, tudo bem? Ana Paula, que bom, sempre é bom ter você aqui. Mariângela, Sandra Petit, Celibela. Quando vocês vão se cumprimentando aí, ó, vão esquentando os motores que hoje tem pergunta pra caramba. Freitas Biscalha, quem mais? Ana Maria, Lili Beck, Vera Wenzel, Jaque, Heloísa, querida, tudo bem? Baque César, Eduardo Melo, Graziella, Ricardo Furtado. Vamos que vamos! Vamos entrando, vai mandando aqui a live para os amigos, que hoje tem, ó, muitas respostas e a gente precisa de muita gente entendendo mais de zumbido. A gente precisa de muita gente. Pode encaminhar aí para os amigos, para os médicos, para os fonos e vamos juntar essa corrente aqui. Rogério, Edwin, Celi, querida, tudo bem? Bruna, Rafael, quem mais? Verve, Leonice, Rosane, Mariângela, Leonildo, Baganha Nora, Sônia, tudo bem aí? FM Ribeiro, Rafael, quanta gente nova, Kleber Matemática, quem mais? Vamos junto com muita leveza, é isso. Esse é o nosso momento light aqui do domingo. Zilda Fabrício, do Rio de Janeiro. Bezerra, quanto tempo, tudo bem? A Dani, quem mais? Salve, salve, é isso aí. Foz do Iguaçu, quem mais? APSF, a Ju, Lu Crisme, Regina, Drilly, Crisac, Renan, Nofricari. Eita, quanta gente, assim que eu gosto aí. Carolina, Biscalha, interior do Rio Grande do Sul. Quero gente de todos os estados, Gigi, vamos que vamos. Salve família, que bonitinho. Quem que falou isso aqui? Ah, Bezerra, isso. Que gracinha, seja bem-vindo, né? Marina, querida, Marielle, Darlene, João Lully, Jo Alves, Netan Cruz, Edwin de Belém, Maria do Rio, Tiago de Barra Mansa. É isso aí. A gente é bem nacional, né? Vamos lá, quero colocar aqui para vocês já algumas das perguntas que eu achei bem interessantes. Lembra que a gente tá abrindo uma caixinha na véspera, né? Para quem quiser perguntar, porque às vezes tem vergonha, etc, né? Vamos lá. Pergunta aqui, ó. A
alimentos têm a ver com zumbido? Eu quase morri quando li isso. Eu falei, gente, quantas mil vezes eu vou ter que falar isso? Mas sim, alimentos têm muito a ver com zumbido para algumas pessoas, não para todas. Então, se é o seu caso, presta atenção. Qual é o zumbido que tem a ver com alimentos? Lembra que a gente está falando de zumbido e cada um tem o seu, porque se tem um negócio que não é igual nessa vida, é zumbido. É quase como impressão digital. Quase. Então vamos lá. Que tipo de zumbido pode ter a ver com alimentação? E eu quero que vocês me levantem a mão ou dêem um palpite aí quando você achar que o seu tem a ver com alimentação depois que eu falar. O zumbido da alimentação pode ser num ouvido ou no outro. Ele costuma ter altos e baixos durante o dia. Por quê? Muitas vezes quando a gente tá sem comer, ele pode estar melhor, a menos que seja um jejum prolongado e que o ouvido esteja sentindo falta de alimentos, tá? Mas ele costuma piorar algumas horas e não imediatamente depois da ingesta de alguns alimentos. Quais são eles em geral? Os açúcares. Por quê? Porque muitos organismos, muitos sistemas digestivos fazem pico de insulina. Insulina não é para fazer pico, é para fazer um aumento e um platôzinho. Pico complica vários órgãos, inclusive o ouvido. Então, os famosos doces complicam a vida de alguns ouvidos, tá? Os carboidratos, de um modo geral, porque além deles terem açúcar, eles têm muitas vezes o quê? Farinha de trigo. Então, se você pensar em carboidrato que não é doce, um pão, uma torta, uma massa, ele tem açúcar de qualquer jeito e ele também tem a farinha de trigo, que é inflamatória aqui do santo do nosso intestino. E da inflamação do intestino, isso penetra nos vasos sanguíneos e sai inflamando vaso do corpo inteiro. E o ouvido, aquela santa máquina que trabalha 24 horas por dia, só tem um vasinho de sangue para levar, para nutri-lo 24 horas por dia. É um vasinho, aquele não pode estar inflamado. Ele não pode estar com o espacinho diminuído para passar sangue, já que é a única fonte de energia do ouvido. Então, o glúten e o leite de vaca, para muitas pessoas, são inflamatórios do intestino e passa essa inflamação pelos vasos sanguíneos. Aí ferra o funcionamento de vários órgãos aos poucos, principalmente do ouvido, porque é frágil, filho único esse vaso sanguíneo, tá bom? Então, simbora, prestem atenção. Fora que, além do zumbido ter altos e baixos e ter a ver com esses alimentos, em amantes desses alimentos, a ideia é que a barriga quase nunca é boa. Então, o otorrino precisa perguntar do intestino, das fezes. O seu intestino é preso, é solto, ou cada hora tá de um jeito? Como são as suas fezes? Porque às vezes a pessoa vai ao banheiro todo dia, mas ela faz uns cabritinhos, né? Umas bolotinhas. Ela não tem as fezes ideais, que são compridas e firmes. E sim, a gente precisa olhar para o cocô. Quem lembra que a gente fez uma live inteirinha sobre intestino e a gente falou bastante de cocô? Tem gente que nem olha na descarga e cocô é sinal de saúde, tá? Mas principalmente se seu intestino prende, solta, cada hora tá de um jeito, você come e passa mal, tem gases em excesso, olho no intestino, olho no zumbido, porque são casos mais fáceis de tratar e não é com medicação, é mudando a alimentação. Nunca te perguntaram, Celibela? Ai, socorro, né? Enfim, ainda bem que vocês vêm aprender as besteiras aqui com a gente, né? Vamos lá, quem mais que tem aqui de pergunta que eu achei ótimo?
Tatatatatã. Cadê aqui? A pergunta, muita gente vai se encaixar. Por que que eu acordo com um zumbido alto? Levanta a mãozinha aí pra mim, quem acorda com ele pior. Eu sei que muita gente vai dormir com ele mais alto. Eu quero agora saber quem tá com ele chatésimo de manhã. Celibela olha o cocô e dá tchau pra ele, né? Isso aí, bom relacionamento, isso é tudo na vida. Ok, sim, é importante tomar muita água para ajudar o corpo todo. Gente, por falar em muita água, deixa eu contar uma coisa maravilhosa para vocês. Hoje é domingo, né? Acho que foi na quinta ou na sexta-feira, eu fiz um post na Rede Vizinha falando da pessoa, da paciente que eu atendi com a pior hidratação que eu já vi na vida, que era 1 copo de água por dia. E não é que lá na Rede Vizinha, antes de eu entrar aqui na live, eu fui dar uma checada, ela chegou em 243.900 pessoas. Sabe o que é isso? Viralizou. Foi meu primeiro vídeo que viralizou. Ai, eu tô tão apaixonada. Mas olha a importância da gente falar de água. E, de fato, o intestino preso, as fezes ressecadas, zumbido, dor de cabeça, cansaço, preguiça, prostração, tudo isso é sintoma de desidratação crônica, tá bom? Então vamos que vamos. Eu quero saber de vocês, né? Quem piora do zumbido de manhã, que foi isso? A Ana Lúcia Gama, a Drica Azevedo, a Luzia Gambini, então a Sandra, a Tânia, beleza. Então vamos lá. Coisas que pioram o zumbido de manhã. Olha que prático. É qualquer coisa que rolou de noite, no meio do sono, e você não tá sabendo. Olha os perigos, presta atenção. Primeira coisa, você apertou dente adoidado. Então você fez ginástica na hora do descanso. Essa musculatura aqui tem conexão direta com o ouvido. Então presta atenção em sinais de apertamento de bruxismo noturno. Pescoço. O seu travesseiro não é ideal para você. Travesseiro ideal tem que ter uma certa altura compatível com o fim do seu ombro. Então vou botar minha mão aqui e a sua orelha. Então o seu travesseiro tem que ter mais ou menos essa altura, tá? Se ele é muito alto, se ele é muito baixo, você fica com o pescoço em postura inadequada e pode ter alguma repercussão. Quando eu aprendi isso, falavam que dormir de bruços era horrível para cervical. Hoje eu entendo que há controvérsias. Mas enfim, pescoço e apertamento estão na jogada. Outra coisa, apneia, ronco e apneia do sono. Porque você tá lá dormindo e o seu ouvido tá ficando sem receber oxigênio. Lembra daquele vasinho único que é para levar sangue? Aí a apneia, você fica pelo menos 10 segundos sem respirar. Isso porque a gente tem alguns pacientes que ficam 60 segundos sem respirar. A conta não fecha se o oxigênio tem que chegar pelo vasinho e o oxigênio não tá chegando pelo vasinho. E, não menos importante, adivinha, gente, tem gente que faz aquele pico de insulina que eu falei antes, de noite, dormindo, por causa do jantar, por causa do conteúdo que teve no jantar, tá? E aí vai fazer pico de insulina dormindo. Um dos sinais e sintomas de hipoglicemia é piora do zumbido, ouvido tampado ou tontura. Eles vão acontecer de manhã quando você se der conta. Abrir o olho, você vai se dar conta. Então, piorou de manhã, olha quanta coisa tem que prestar atenção disso tudo que eu falei. Tá bom? Vamos lá. Ótima pergunta. Vamos aqui que tinha mais. Vamos lá, pergunta que não quer calar.
existe um remédio para parar zumbido. Se você me perguntar com a intenção de assim, tem algum remédio para zumbido que nem tem para parar dor de cabeça? Eu vou te falar não. Se você me perguntar na minha vibe, tem algum remédio que pode melhorar zumbido? Mesmo que não seja assim, eu vou te falar, tem vários. E o que é o bacana de ter vários na minha vibe? A indústria farmacêutica nunca até agora, nunca se mobilizou para desenvolver um remédio para zumbido. Apesar de ter trocentos milhões de consumidores, mas isso é por causa da heterogeneidade. Cada um é uma impressão digital. Então é difícil qualquer único remédio ajudar essa diversidade toda. Segunda coisa, vários dos remédios que foram criados para outros problemas no corpo, sem querer, começaram a melhorar o zumbido. Isso chama off-label. Então, uma indicação que não foi pensada, muitas vezes nem tá na bula. E é fruto de casos esporádicos, tá? E muitas vezes também nas pesquisas duplo cego, né, randomizado, elas não são melhores que o placebo, tá? E aí entra o nó, que pra mim é um nó enorme da pesquisa. Porque quando você vai ver um remédio X na pesquisa científica, que engloba uma média de pessoas, 200, 300, 1000. Basta ter zumbido. Ninguém filtra qual zumbido, qual tipo de zumbido é nessas pesquisas. Enfia a diversidade dentro da mesma cesta. Dá o remédio para metade, para outra metade dá placebo e avalia depois de um tempo quem melhorou, quem não melhorou. E aí o que acontece? Quase todas as vezes é igual o efeito do remédio com o efeito do placebo. E aí as pesquisas, os resultados das pesquisas coloca esse remédio no lixo, porque a gente precisa de algo melhor do que placebo. Eu até concordo, porque eu fui criada assim, com essa visão. A partir do momento que a gente começou a estudar um terreno que já era mais difícil, eu não fico mais jogando nada no lixo. Mas nada eu jogo no lixo. Então vamos lá, olha o raciocínio para vocês todos, olha essa riqueza que vai ser para vocês entenderem e levarem para o médico de cada um. Ouvidos ligados agora. Veja, assume-se que um placebo, quer dizer, o efeito da mente, da esperança das pessoas, pode melhorar entre 30% e 40% de pessoas com doença crônica. Não é só com zumbido. É com pressão alta, é com diabetes, é com diabo a 4. 30% a 40%, quer dizer, 3 a 4 entre 10. Fala sério. Olha como a nossa mente é poderosa. Então, para a ciência aceitar, para os pesquisadores aceitarem que um determinado remédio é bom, funciona, ele tem que ser muito melhor do que o placebo. Agora, se o remédio X é testado e é igual ao placebo, eu não vou jogar no lixo, porque a minha próxima pergunta é: quais serão os 30% a 40% de pessoas com zumbido, do universo, da diversidade que existe por trás, que são boas candidatas e não necessariamente estão tendo resposta só mental? Então, para mim, é um nó, porque parece que ninguém enxerga que nas pesquisas top se coloca um monte de coisa diferente na mesma cesta e não tem como. Não tem como dar um resultado bom para todo mundo. Então, o que a gente tem que começar a fazer? A gente e os pesquisadores. Quando eu vou testar um remédio,
ou quando eu vou usar num paciente, eu tenho que saber assim, gente, o que é que esse remédio sabe fazer no corpo? Ele sabe vasodilatar, melhorar a circulação? Ele sabe melhorar a dor? Ele sabe melhorar a ansiedade? Ele sabe melhorar a depressão? Ele sabe... O que esse remédio sabe fazer no corpo a partir do momento que qualquer pessoa engole? Qual que é o mecanismo de ação? E a pergunta passa a ser, quais de todos os pacientes com zumbido podem se beneficiar deste mecanismo de ação? Então vamos dar um exemplo? Remédio para melhorar a circulação do ouvido. Aquele único vasinho que a gente está falando desde o começo da live. Aquela única fonte de energia de trabalho. Quem que precisa de vasodilatação e pode melhorar do zumbido? É o ansioso? O ansioso precisa melhorar a química cerebral. É o deprimido? Precisa melhorar a química cerebral. Agora, pode ser o diabético? Yes. Pode ser o hipertenso? Yes. Pode ser o pós-trauma acústico recente? Yes. Pode ser pós-vacina, pós-Covid? Yes. Porque tudo isso envolve um mecanismo de fechar o vaso sanguíneo. Então, remédio só vai ajudar o zumbido que tem a ver com aquele mecanismo de ação do remédio do X, do Y, do Z. Gente, quanta coisa tinha que sair de mim para vocês numa resposta única. Tô chocada. Falei sem parar e nem respirar. É que eu preciso que muita gente entenda esse raciocínio. Porque isso e alimentação parece que tá difícil, gente. Tá difícil. Não tem lógica, assim, tudo tem lógica, mas a lógica não tá sendo vista. E eu preciso de vocês entendendo a lógica, porque é assim que a gente muda a nossa cabeça, tá? Então, olha, quem que vai melhorar com benzodiazepínico? Abaixa o seu zumbido. Não abaixa um monte de outros zumbidos. Um monte, não melhora nada com benzodiazepínico, tá? Então, vai melhorar daquelas pessoas que precisam de uma mudança química no GABA. Se não, vai entrar pela boca e não vai fazer efeito, ou vai fazer efeito colateral, tá? Enfim, muito obrigada pela oportunidade de responder essa pergunta. Ela é fundamental. Vamos lá, quem mais que tem aqui, ó? Algum relato de paciente que ficou curado de zumbido pós-vacina da Covid? Excelente pergunta. Eu vou te dizer que eu não atendi, porque paciente curado não chega em mim, né? Porém, eu sei que tem. Eu sei que tem. Da onde? De um post nosso aqui do Instagram, que foi, deve ter, sei lá, uns 2, 3 meses atrás, que deu um bafafá enorme, né, sobre zumbido e vacina, tá? Que é uma situação pra lá de delicada, Inclusive, daqui a 2 semanas, a gente tem um congresso de otorrinolaringologia, e que eu estarei coordenando uma mesa redonda em Campinas, com outros otorrinos, com 4 otorrinos, falando para um monte de gente, e a gente vai falar do zumbido vacina e do zumbido Covid, tá? Então, no post que eu fiz, teve gente que falou, eu comecei com zumbido, ou o meu piorou e já voltou à etapa anterior. Então, eu sei que é possível, mas não me pergunte sobre casuística, porque essa parte eu não sei. Tá? O que é importante? Eu tenho tratado o zumbido pós-vacina, quando a gente desconfia, do mesmo jeito que eu tenho tratado os zumbidos que são por efeito tóxico de um remédio. Só que ao invés do remédio ser por boca, ele foi injetado, tá? Então, e o importante é tentar tratar, não ficar assim, é porque é vacina, não tem o que fazer,
tá? Vamos lá ver quem mais. Ótima pergunta aqui. Preparem-se, preparem-se. Freitas Biscalha, obrigada. Hoje eu tô, eu falo, hoje se minha avó tivesse viva, ela ia falar, querida, você tá com a macaca hoje, né? Hoje eu tô daquele jeito, né? Vamos falar pros ouvidos, pro coração e pra mente das pessoas. Chegou atrasada, querida, não tem problema, vai ficar gravada, depois você assiste. Ouvidos ligados, vamos lá. Por que o meu zumbido tem momentos do dia que tá baixinho e outros que ele tá muito alto? Eu falo para os pacientes, né? Tem zumbido que vai do inferno pro paraíso, né? E vice-versa, né? Sem aviso prévio, sem aviso prévio. Quem é que tem esses zumbidos assim, ó, montanha russa ou do inferno pro paraíso? Vai mandando a live pros amigos, vai mandando aqui, porque hoje eu tô com a macaca, né? Então vamos que mais gente precisa saber aqui, tá? Vamos lá, vamos começar a responder aqui. Zumbido que tem altos e baixos, porque a primeira coisa que tem que fazer é anotar com o que ele abaixa, com o que ele aumenta. Anotar. Conheça o seu zumbido. Não fuja somente dele. Não se zangue somente com ele. Conheça o seu zumbido. Lembra, eu comecei a live com essa figura aqui, que a gente ia trazer sorte como esse símbolo lindo, que eu sempre adorei isso, que eu trevo de 4 folhas. Então, se vocês estão vendo só um lado do zumbido, que ele aumenta, ele diminui, façam o possível para ver todos os lados, todos os lados. E a gente consegue ver todos os lados quando a gente não foge, quando a gente encontra com ele. Anotem, tudo que piora o seu zumbido tá mostrando, tá sugerindo um desequilíbrio do seu corpo. Tá sugerindo um grito de socorro para alguma coisa que tá entrando em você. Seja entrando, lógico, de fora para dentro, né, do corpo, seja já tá lá dentro do seu corpo, tá entrando no seu ouvido, tá? Então, grito de socorro é pra gente minimamente olhar para esse pedido de socorro com carinho. Porque se você sabe o que é, por exemplo, as pessoas me falam assim, quando eu tomo um porre, meu zumbido aumenta. Então elas sabem, beleza, tomou o porre, ele vai lá pra cima, depois o porre, né, vai ser digerido e esse zumbido vai voltar ao estado pré-porre. Então a pessoa sabe, tá? E daí é o potencial dela de ver como é que a gente faz. Então a gente bebe menos, a gente bebe, se hidrata, bebe, hidrata para ver se o porre não vem, né? Enfim, ou a gente continua no porre e o ouvido que se ferra, tá? Mas às vezes a pessoa não tem a menor noção, como alguns pacientes chegam na consulta me contando. E aí o que a gente vai fazendo? Saca a rolha. Vamos lá. Vamos puxar a informação daqui e vamos ver se a gente descobre junto. Então, comidas e bebidas, de fato, são uma fonte enorme de piora do zumbido, tá? Então, na comida, já falei, os alimentos inflamatórios, né? Açúcar, farinha de trigo, leite de vaca para muita gente. As bebidas, às vezes álcool, às vezes café, às vezes leite, tá? Estresse é uma fonte enorme de piora do zumbido. Mas do tipo assim, ó, tô estressada no trânsito porque tá muito ruim, eu vou chegar atrasada numa reunião e eu sou pontual. Tô super estressada. Na hora o zumbido voa lá pra cima, do mesmo jeito que o coração acelera,
que a gente pode suar frio ou que pode ficar com eriçamento de pelos, quer dizer, faz parte da resposta rápida do estresse. Às vezes é estresse também, só que não é essa resposta rápida. É assim, eu passei um dia super estressante, tendo que fazer um monte de coisa, relatório, papapá, lidando com funcionário ou com chefe, blá blá blá. Quando eu chego em casa, que eu vou descansar e o zumbido vai na lua. Então não é na resposta imediata, é na hora que você permite. Porque na hora do estresse todo, algumas pessoas são os tratores, passam por cima de tudo. Não sente dor, não sente zumbido, não tem vontade de ir no banheiro, nem de beber água. A hora que relaxa, o corpo vem e fala. Toma na cabeça, tá? Então, a relação com o estresse é muito grande na rapidez ou na lerdeza, tá? Relação com a parte muscular, enorme, de apertamento ou de dor aqui. Relação com dor de cabeça também, seja a enxaqueca ou a cefaleia tensional. Alguns têm relação com o celular, Então, conversas mais longas do que 10 minutos esquentam o ouvido ou pioram o zumbido ou tampam o ouvido. Então, eletrossensibilidade é outra coisa pra gente pensar. E esporadicamente, algumas pessoas pioram com temperatura. Em geral, quando esfria, mas raramente tem alguém que quando esquenta o tempo, piora do zumbido, tá? E quando ele tá baixinho, tá em equilíbrio. Se o ouvido falasse, a palavra seria graças a Deus. Seja lá o que foi de agressor, foi embora, tá? Então, eu adoro o zumbido que tem altos e baixos, porque é toda uma linguagem pra gente entender juntos, né? Porque as pessoas ficam perdidas e angustiadas, porque elas não têm noção. Eu não sei o que eu faço e ele aumenta. E às vezes ele tá baixinho e eu não sei o que eu faço pra prolongar esse estado, né? Então, não deixar ir pro inferno e ficar no paraíso, né? Bom, então isso é algo bem importante para vocês saberem, tá? O mental, o muscular digestivo, o muscular cervical, o muscular odontológico, que é digestivo, né? E o digestivo. Às vezes o nariz piora, tá? Então, tá com rinite, tá com resfriado, tá com sinusite, piora o zumbido. Às vezes, quando tá viajando de carro ou de avião, que tem mudança de altitude, também piora. Enfim, acho que são as coisas básicas aí pra gente pensar, tá? Fiquem de olho no zumbido que sobe e desce. Marquem no caderninho, marquem no celular. Eu acho que é por isso, eu acho que é por aquilo. E quando não vem resposta nenhuma, mesmo com tudo isso que eu falei, às vezes a resposta tá nos exames de sangue. Deficiências de vitaminas e minerais, alterações hormonais, que a gente é refém às vezes e não sabe que tem, a não ser que alguém peça exames, tá? Então, isso aqui é pra vida. Entendam o zumbido, olhem vocês todos os lados, porque quando vocês fazem a parte de vocês, fica mais fácil levar pro médico. Vamos lá ver. Durmo ouvindo meditação, você ou algo bom para não ouvir o zumbido. Eu virei tratamento noturno, que bonitinha, Luzia. Obrigada, obrigada. Fale sobre dormir com o celular do lado. Detesto. Gente, o meu celular fica no silencioso, fica no modo avião enquanto eu durmo, tá? Não devemos dormir com o celular a menos de 1 metro ou de um braço perto da gente, tá? Porque é muita interferência aqui cerebral também no ouvido, tá? Muita interferência cerebral. Então, né,
Cada um vai fazer do jeito que achar melhor. Não durmam com ele perto, não carreguem ele dentro do quarto, deixa para carregar fora do quarto. Tem um monte de dica e evitem falar com ele aqui direto na orelha. Evitem, tá? Tente falar no viva voz ou no fone por causa da radiação. Gente, eu vou deixar aquelas perguntas ali, eu vou dar atenção aqui para vocês porque o nosso tempo voa, né? Meu zumbido piora no inverno, o celular piora o zumbido. Olha aí, quanta gente validando o que eu falei. Que bom. Percebo que piora quando não durmo bem. Muito bem, Fabiola. É muito comum as pessoas piorarem do zumbido depois de uma noite mal dormida. É muito comum, né? Isso pode envolver o mecanismo muscular de novo, né? As pessoas se virarem mais. Pode envolver o mecanismo de apertamento de dentes, né? Provavelmente, talvez, né? Pode envolver o mecanismo de apneia, claro, né? Uma noite de apneia pesada, de fato, costuma ser uma noite péssima, né? Pode envolver questões de ansiedade em que a pessoa não consegue aprofundar o sono, então ela fica ali, ela dorme, acorda, ela fica só no sono leve, né? Então tem toda uma coisa de química, né? Que sono é super regulador. Obrigada por ter me feito lembrar disso. Para amenizar sua tensão é um conjunto de muita coisa. A alimentação, não se estressar, não pôr sua atenção só no zumbido. Val, na verdade, estilo de vida é um negócio que a gente tem que correr atrás. Porque senão o atropelo aí, o vendaval, o furacão da nossa vida, o tsunami da nossa vida, da vida moderna, pode fazer essa questão da qualidade de vida, do estilo de vida, ir pro brejo. Então, de fato, a alimentação saudável, prestando atenção no que come, de preferência comida de verdade, poucos alimentos inflamatórios, atividade física regular, tá? Regular. Meditação cada vez crescendo mais nas pesquisas. Vocês sabem que tem 5 pesquisas científicas bacanas mostrando que meditação pode ajudar a tratar zumbido. Tratar. Então ela não vai na causa. Todos esses zumbidos que têm altos e baixos por alimentação, por pescoço, etc., não é que ela vai para a causa, mas as pessoas que têm um zumbido e um estado ansioso, um estado depressivo, um estado que tem muito a ver com a condição cerebral, podem melhorar bastante de várias coisas de equilíbrio mental, inclusive do zumbido. Então, voltando, a alimentação saudável, né? Comida de verdade. Comida de verdade é o quê? É coisa que você pode achar na feira, tá? Não só pacotinho industrializado. Atividade física regular e meditação e ou qualquer válvula de escape que libere uma boa parte do estresse que você acumula durante o dia. Pode ser o estresse por sobrecarga ou o que é pior. Por exemplo, eu tenho estresse de sobrecarga. Eu faço muita coisa, só que eu amo o que eu faço. O pior estresse para mim, que eu reconheci na vida das pessoas, é o estresse por insatisfação. Eu tô na profissão errada, ou eu tô na profissão certa e eu não sou valorizado dentro do meu trabalho, tá? Eu não tenho condições de trabalhar do jeito que eu gostaria. Isso é horrível, horrível, tá? E isso que eu falei de profissional vale para família, tá? Então, muita gente se estressa porque voltar para casa é muito complicado, tá? Então, esse tipo de estresse, para mim, já é um fator muito negativo quando aquela pessoa tem zumbido por causa desse estresse. Ai, esse é muito complicado, tá? Enfim, fiquem com isso na cabeça também para vocês
guardarem isso tudo aqui que eu tô falando. É normal ouvir o zumbido em lugares com muito barulho. O barulho pode lesar o seu ouvido e aumentar o zumbido, tá? Agora, se não for isso, a outra resposta é: a pessoa pode ouvir o zumbido igual o dia todo, inclusive quando tá em lugar barulhento, tá? E são as pessoas que confundem e falam assim: meu zumbido é muito alto, porque eu vou no jantar, eu vou na festa, né? E eu continuo ouvindo ele. E às vezes ele não é alto, isso tô falando porque a gente mede zumbido, né, por acufenometria. Ele não é alto, não é necessariamente alto, mas ele é rebelde a ser mascarado pelos sons da vida. Então tem pessoas que falam assim: eu vou na Sala São Paulo, adoro os concertos, tô lá ouvindo aquilo tudo e o zumbido tá pitando no meu ouvido. Ou seja, ele é mais alto do que o conjunto dos instrumentos. Nananinaná, tá? É que o seu ouvido e o seu cérebro estão ouvindo e reconhecendo todos os instrumentos e o zumbido. Ele não se mistura com sons. Então, os zumbidos rebeldes ficam lá no seu canto, não são sociáveis e eles ficam sendo percebidos isoladamente e não no conjunto. Deixa eu comparar com outra coisa. Imagina que você vai passear no shopping, você passa perto dessas lojas que vendem, sei lá, sabonete, perfume, qualquer coisa assim, que você, pelo corredor, você percebe a resultante daqueles odores todos. Aí você pode entrar na loja e de repente ver um perfume ali de jasmim, tá? Vou dar uma ideia, tá? Um exemplo. Jasmim tá misturado naquele conjunto de odores. Do lado de fora, pode ser que você não perceba, tá? Agora, isso é o zumbido misturado com todos os sons. Agora, imagina o zumbido separado de todos os sons. É como se você passasse no corredor e sentisse a mistureba toda e o jasmim separado. É mais ou menos assim para vocês entenderem, tá? Tem um estalo no céu da minha boca, Val Souza. Isso costuma ser mioclonia de palato, tá? E o pior que às vezes você abre a boca, mioclonia é o céu da boca se mexendo, tá? Às vezes você abre a boca para ver, ele para, tá? Ou abrir a boca inibe o movimento de estalo, tá? Então aí, se for isso, tem que olhar pelo nariz, por aquele aparelhinho que entra lá no fundo do nariz e vai ver se o céu da boca tá se mexendo quando não deveria. Quem mais? Tireoide descontrolada pode piorar o zumbido? Sônia Rodrigues, obrigada pela pergunta. Tireoide. A santa da tireoide, a rainha do nosso metabolismo, a que comanda como tudo funciona, a nossa Itaipu. Imagina se o ouvido não ia depender da tireoide também. Sabe que o nosso ouvido começa a funcionar, a ouvir, ele vai se formando e ele começa a ouvir, a funcionar no 5º mês de vida intrauterina. No 5º mês, tá? E desde logo, ele já tem receptor, dentro do ouvido, receptor para hormônios da tireoide. Só para justificar a importância dela para tudo, inclusive para o nosso ouvido, tá bom? A tireoide é uma glândula que sofreu muito na Covid. Muito. Vamos olhar com carinho. Lembrando que a avaliação da tireoide não deve ser feita só do jeito que eu aprendi. Eu aprendi na faculdade assim. Pede para medir o TSH, que é o controlador da tireoide, e o T4. Hoje eu peço o TSH, o T4,
O T3, que é o hormônio que mais roda o corpo todo, que mais tem receptor em todos os órgãos. E eu peço também os 2 anticorpos contra a tireoide, que chama antitireoglobulina e antiperoxidase. Por que eu tô citando isso? Tem assim de gente com hipotiroidismo que não sabe que tem, porque o médico não pede os anticorpos contra a tireoide. Então ela tem uma agressão dos anticorpos do sistema imune atacando a tireoide. Ela vai evoluir para um hipotiroidismo. Anticorpo aumentado é como se fosse sinal de fumaça, mostrando que tem fogo. E ninguém olha o sinal de fumaça, gente. As pessoas ficam esperando chegar até o fogo aumentar para daí falar assim, tem fogo, tá queimando. E sinal de fumaça é o quê? Não pode ser outra coisa. Então, anticorpos contra a tireoide aumentados são um sinal precoce de hipotiroidismo, de ataque à santa da tireoide, a rainha do metabolismo. Alguém quer ficar esperando? Ai, gente, eu que sou rapidinho, ó, gosto de agilidade, gosto de agir logo, tá? Então, muito obrigada por ter colocado essa pergunta aqui também. O meu também piora se eu não dormir direito. É normal ouvir na cidade com barulho, sim. Quem mais? Peraí. Já tive zumbido, mas hoje tô curado. Algo que sempre me intrigou foram as crises. Surgiam a cada 3 dias. Até hoje não descobri a razão. Nertan Cruz. Gente, quero mais. Vou até fotografar a tela aqui para lembrar disso. Nertan Cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você sabe, mas a gente ainda conduz, há muitos anos, a gente conduz uma pesquisa sobre os casos de cura do zumbido. Todo mundo ligado no que eu vou falar aqui antes da gente encerrar. A gente ainda conduz, apesar de já ter publicado cientificamente uma pesquisa, a gente coleciona casos de cura do zumbido. Isso não quer dizer que todos da nossa coleção linda e maravilhosa são nossos, foram curados por nós. Mas sim que eu sou a jornalista, entre aspas, eu sou a porta-voz, vamos dizer assim, jornalista, eu sou a porta-voz dos casos de cura que a gente conhece. E para isso dar certo, eu preciso de mais gente me mandando pessoas que se curaram com zumbido. Então, como você veio parar na live? Pelo amor de Deus, me escreve um direct depois, vai? Me conta um pouquinho da sua história e a gente combina de eu te entrevistar rapidinho, assim, bem tranquilo, tá bom? Que delícia isso, que delícia. Otite pode piorar o zumbido? Yes! Essa doutora sabe tudo, um anjo nas nossas vidas. Falta muito, gente. Quanto mais eu aprofundo no zumbido, mais eu vejo que falta saber. Mas, de fato, com a passagem do tempo, a gente vai sabendo mais do que no passado, né? Quem mais? Padre Fábio de Mello disse que depois que ele mudou sua alimentação, seu zumbido desapareceu. Nice, perfeita a sua colocação. Eu recebi esse depoimento dele umas, 50 vezes, né? E foi mais de uma vez que ele falou isso, né? Então ele que tem a doença de Meniere curou o zumbido quando um médico finalmente falou para ele da alimentação, né? Porque senão as pessoas com doença de Meniere ficam só entuchando de remédio e não vão na fonte. É sempre na fonte o tratamento mais produtivo. Você é demais, transmite calma. Calma, hoje que eu tô agitada? Que bom, que bom. Que bom. Vamos ver quem mais aqui. Última perguntinha. Deixa eu escolher uma punk aqui.
Que bom, pessoal, validando a questão da alimentação, né? Quando fica em jejum piora também. Tem muita coisa para vocês repararem, né? Tudo que repara, que faz associação, deve ter a ver. Ou para equilibrar ou para agredir, tá? Vamos lá, quero escolher uma bacana. Gravidez causa zumbido. Vou fechar com essa aqui. Gravidez é a coisa mais linda da face da terra. Essa resposta você vai ouvir de uma mãe coruja, tá? Mas de fato é muita mudança no corpo todo, muita, tá? Então existem as mudanças que são próprias dos hormônios. Então a gravidez é só mais um exemplo de mudança hormonal que faz bagunça. A menstruação é outra, a menopausa é outra, a andropausa para os homens é outra fonte de zumbido, tá? E várias questões da tireoide, da insulina que a gente estava falando, a vitamina D, que é hormônio, o cortisol, toda a linha hormonal pode de fato mudar, causar ou piorar o zumbido. Então, uma das questões de fato da gestação é hormônio. A outra é a alimentação. Sabe aquele termo desejo gravídico, né? Então, tem muita grávida que enfia o pé na jaca, porque é difícil se manter na linha. A minha sorte é que eu tive um obstetra que falou pra mim assim: Tani, nada de ganhar peso nos primeiros 3 meses de gestação, né? Porque eu tinha aquela ideia, 1 quilo por mês. E daí ele fala, como assim? No fim da gestação que o nenê cresce. Então, nada de ganhar peso nos primeiros 3 meses. E eu fui, pode me desafiar que eu aceito. E daí minhas 2 gestações foram super bem. Mas eu senti essa questão do quanto dá vontade de você comer. E quando você libera o pensamento, agora eu tenho que comer por 2, aí a coisa vai pro brejo, né? Porque você não vai comer saladinha e grelhado por 2. Você vai enfiar o pé na jaca, no doce, na massa, no pão, naquilo que sustenta, tá bom? Então, a alimentação. A outra coisa da grávida é o emocional. Principalmente mãe de primeira viagem, né? A gestação de primeira vez, onde não tem como uma série de dúvidas, de questionamentos vir à tona, não tem como, tá? E gerar mudanças químicas cerebrais, tá? A outra questão é algo que vem de postura da grávida, tá? A postura para dormir, a postura para andar, principalmente na segunda metade, tá? Então, uma coisa ortopédica mesmo, tá? Então, de fato, a grávida pode reunir várias coisas que dão zumbido num único momento, numa única situação, tá bom? Então, esse é mais um exemplo. Te agradeço um monte também pela oportunidade de responder isso, tá bom? Gente, quanta coisa tem aqui ainda! Mas é isso. Acho que deu por hoje, né? Pra gente aprender aí bastante coisa sobre zumbido. Hoje eu tava com a macaca mesmo, como falaria a minha avó. Mas acho que isso serve para deixar vocês motivados a assistir e também para deixar entrar, misturar com aquilo que vocês têm aí dentro e ver se ajuda em alguma coisa. Porque lembra, clareza e leveza não tem preço. E a vida pode ir para frente melhor com zumbido ou sem zumbido. Então vamos fazer disso um norte pra gente,
um jeito de conduzir a vida. E a cada domingo a gente se encontra aqui para trocar figurinha e a gente adicionar aí pérolas ou pepitas de conhecimento que vão fazendo efeito em vocês e vocês vão levar para a equipe profissional de confiança que vocês estão escolhendo para cuidar de vocês. E domingo que vem é Dia dos Pais e eu tô aqui tentando convencer o meu pai que tá aí assistindo a gente a estar presente aqui com a gente. Sabe por quê? Estar presente aqui na live, porque vai ser à distância que ele tá num lugar e eu tô no outro. Mas por quê? Além de ser Dia dos Pais, eu quero o meu paizão perto. A gente tem que comemorar que vai fazer 1 ano que ele começou a ser um personagem ímpar nas lives do domingo, né? 1 ano, desde o Dia dos Pais de 2021. Então, façam boas vibrações aí, torçam pro Vladimir vir, né? Participar junto com a Toni. E aí sim, a gente vai arrasar juntos, tá bom, queridos? Beijo no coração aí, até domingo que vem. Tchau, tchau e muito obrigada, muito obrigada.